Então, agora que a palestra já está ali a apresentar, exposta ali no projetor da parede, mais uma vez o meu muito obrigada por tudo, e pelo que já vimos, hoje o tema que vou-vos apresentar é a felicidade. Curiosamente, e atendendo às circunstâncias em que todos nós estamos a viver, embora esteja longe, faz parte de nós, porque estamos todos inseridos no mesmo. Ontem diziam-me: Ana, vais à ceia? E eu disse: amanhã vou à ceia, toda contente e feliz. Eu tenho qual é o tema? Podemos saber? Isso olha, é sobre a felicidade. Escolheste mal o tema. Numa altura em que estamos, onde é que podemos encontrar a felicidade? Como é que podemos estar felizes? E eu compreendi, porque realmente nós, a felicidade leva-nos para muitos campos, não é? E a pessoa naquele momento, e através até da dor que se calhar está a sentir, foi um choque eu dizer que ia falar de felicidade. E eu pensei, realmente nós por vezes, são as palavras, como tantas vezes aqui nós temos dito, as palavras às vezes levam-nos para uma interpretação, mas depois no contexto e no conteúdo e no conjunto e depois até da apresentação, nós compreendemos que as palavras assim são fortes, mas ao mesmo tempo também podem ser de estímulo e de ânimo, e geralmente o são. E como esta palestra já está preparada há algum tempo, não foi feita para este dia, foi feita para este dia, mas já estava preparada há algum tempo, não estranhei o facto de a vir a apresentar. E por isso espero bem que todos aqueles que aqui estão e que nos estejam a ver, que a palavra felicidade ao fim deste trabalho possa também já ter uma outra conotação nos nossos corações e em nós. Porque também é isso que nós aqui aprendemos também a compreender e a interpretar, no fundo, à luz da doutrina espírita. Por isso, o tema que hoje trago é, como já vimos e já falei, sobre a felicidade. Mas o que podemos nós entender por felicidade? Qual o conceito que temos? Por aquilo que eu já expus, em determinado momento parece que a palavra felicidade nos cai assim pelo chão. Mas qual o conceito? Estas imagens de bem-estar e alegria podem ser traduzidas como um momento de felicidade. A pessoa sente-se feliz. Tá? É um momento de felicidade. A alegria de estar em conjunto, ou até mesmo o lazer, é uma forma de felicidade. Assim como esta também é uma forma de felicidade. Ter um bom carro, muitas joias, ganhar na lotaria, no Euromilhões, num jogo de sorte ou de azar, ter um corpo esbelto, sensual. Só que este género de felicidade requer um esforço. Para se comprar um carro de topo de gama, é preciso algum esforço. Também é preciso ter uma garagem, porque um carro de topo de gama na rua corre o risco de ficar sem ele. É assim. Ter joias também requer algum cuidado, porque afinal de contas nós usarmos muitas joias hoje em dia, infelizmente também podemos correr algum risco. E se calhar também vamos ter que ter algum cuidado nas nossas casas, porque não vão estar expostas aos olhares de todos. E então ter muitas joias e também se calhar não as poder usar, mas pelo menos temos a satisfação de ter joias. Ganhar na lotaria também é relativo, porque uma vida modesta que nós podemos ter e usufruir do nosso salário, ganhando a lotaria, o filho quer logo um carro todo de gama. A filha quer logo ter um corpo todo sensual e quer ir para uma clínica gastar logo dinheiro em cosméticos e em todo pôr-se um corpo que se calhar não é o dela, como é lógico. E depois tudo isto requer muito esforço. E este esforço leva-nos também a uma preocupação constante, porque quem tem, e há quem tenha, e ainda bem que sim que eu tenho, eu acho que sim, que todas as pessoas, se puderem ter, que devem ter, mas é uma felicidade relativa. A pessoa está em constante sobressalto, ou porque pode ser assaltada, ou porque pode ganhar mais uns quilos e já não está tão esbelta ou tão bela como inicialmente deseja, e gasta muito dinheiro. Por isso, felicidade depende da forma como cada um entende o que é para si a felicidade. E quando vemos no céu as cores de um arco-íris, ou até mesmo a formação de um arco-íris em toda a sua trajetória, encantamos-nos e por vezes até ficamos alegres, e não só pela sua beleza, mas também por todo o seu simbolismo. No entanto, é um fenómeno atmosférico que
que nós conseguimos ver a olho nu, sem preciso de um telescópio ou de um outro aparelho que nos dê um alcance maior, e nós ficamos felizes, parece que ficamos satisfeitos como quando vemos um arco-íris. Mas isto tudo traz uma simbologia por trás. E esta simbologia e do facto de ficarmos tão contentes acontece porque na mitologia grega, quando aparecia a formação de um arco-íris, dizia-se que era a passagem da deusa Íris, vinha à Terra, vinha do céu à Terra. E toda a sua beleza e todo o seu encanto ela deixava neste arco. Tanto assim que o arco-íris, na mitologia grega, ficou conhecido como a comunicação dos deuses com os homens. À força da mitologia, o arco-íris, este fenómeno, ficou com o nome da deusa Íris grega. Por isso, nós, umas coisas simples, também nos alegram e ficamos felizes. Talvez pela simbologia que ele apresenta. Depois de todos estes momentos felizes, de bem-estar, de alegria, de todos os bens que conseguimos adquirir por um carro, por umas joias, por ganhar na lotaria, parece que tudo acaba. Consumimos, temos, mas depois fica um vazio, deixando em nós um rastro de melancolia, de tristeza. Por que é que será que a felicidade é tão efêmera? Parece que não é assim, o facto de termos e de sentirmos não nos leva a uma felicidade plena. Esta é uma pergunta que já na antiga Grécia, os filósofos se questionavam e também quiseram entender e perceber o conceito de felicidade. Os filósofos gregos, como nós sabemos, são muitos e são todos muito importantes, mas eu irei só falar de um. Mas, entretanto, falar só um pouquinho da felicidade na filosofia antiga, como eles encaravam a felicidade. Na antiguidade, os filósofos consideravam que a felicidade consistia na finalidade última dos nossos actos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o nosso acto devia ter como objetivo a felicidade. Mas que nem todo o acto traz felicidade, isso também nós sabemos. Portanto, a felicidade era considerada um bem instável, porque nem sempre conseguíamos, através dos nossos actos, sentirmos ou sermos felizes. No entanto, alguns argumentavam, elaborando novas teorias na tentativa de encontrar, de alcançarem a felicidade, uma felicidade que fosse estável. Assim como também existia o conceito de que a felicidade seria um bem concedido pelos deuses. E, como eu referi há pouco, são bastantes os filósofos, e todos eles muito importantes da nossa história, da filosofia, mas apenas vou falar de Platão. E como quase todos, não vou dizer novidade nenhuma, Platão, além de ser um discípulo bastante importante e muito conceituado, se calhar um dos grandes, da filosofia da Grécia Antiga, foi também discípulo de Sócrates, e Sócrates, assim como Platão, são precursores do Espiritismo. Vai ser breve, porque realmente também acabaria por ser muito maçador, uma vez que ir falar da filosofia toda grega também era muito. Por isso diz-nos Platão, 428 anos, 428 de 348 anos antes de Cristo, que o homem só atingirá a felicidade quando abandonar o mundo sensível em direção ao mundo inteligível, que permite chegar à ideia do bem, que é a causa das ideias perfeitas, como a beleza, justiça e felicidade. O que é que podemos compreender pelo mundo sensível e o mundo inteligível? O mundo inteligível, porque o mundo sensível vamos ver já à frente, e o mundo inteligível também. Mas para que possamos enquadrar já nestes dois mundos, o mundo inteligível para Platão é a compreensão pela mente. Era nós compreendermos as situações pela mente. Para que isso ocorra, é necessário que a alma racional, tantas vezes já aqui foi falar da alma racional, por isso o conhecimento, regula a alma irrascível, que é a irritação, e que esta controle a alma sensual, a do desejo, a luxúria, a paixão exacerbada,
que é precisamente aquilo que há pouco falei no segundo slide. O ter aqui o desejo da luxúria, da paixão exacerbada, que às vezes as paixões exacerbadas levam-nos à obsessão. Aqui a alma irresistível é aquela alma, assim um bocadinho como eu, que parece que está sempre assim, com vontade tem que se acalmar mais. Irresistível é uma pessoa sempre irritada, não sou uma pessoa irritada, mas ando sempre a mil. Por isso, claro que o conhecimento, nós conhecermos a parte racional, é lógico que acalma a alma irascível, e a alma irascível mais calma, aquela do impulsivo, também de ser impulsa, também vai acalmar a alma sensual, a do desejo. Só por curiosidade, é à frente. A ginástica, continua Platão, a ginástica e a dialética podem auxiliar neste processo de transição do mundo sensível, ilusório, em direção ao mundo inteligível. E agora aqui é que é a curiosidade. Porquê a ginástica? Porque a ginástica, e já antes não esquecemos que os primeiros Jogos Olímpicos foram na cidade de Olímpia, na antiga Grécia, 2500 anos antes de Cristo. Nós estamos a falar de Platão aqui de 428 a 348 anos, por isso os Jogos Olímpicos, a forma, os atletas gregos já são afamados há muito, desde esta época. E então a ginástica, porquê a ginástica? Porque a ginástica, no fundo, e quem faz, quem é atleta de alta competição, sabe o quanto se tem que focar a mente. A mente tem que ficar num objetivo de alcançar aquela vontade, aquele esforço que tem que fazer. E é a mente que vai também ajudar para que possa alcançar o objetivo, que é vencer. Ora, quando nós vencemos, o que é que acontece? Ficamos felizes. A dialética é a arte de argumentar, mas uma arte de argumentar não por argumentar. Tem que haver uma razão, tem que haver uma lógica, tem que haver o princípio, um meio e um fim, que nos leve depois a discutir essa abordagem, esse argumento. E uma das coisas que nós aqui, pelo menos, tem sido hábito aqui na nossa ACEIA, é que nós devemos estudar muito para compreender, para depois podermos ter a capacidade de argumentar com aqueles que, no fundo, por vezes, nos discutem e não concordam. Não concordar é lógico, mas o não concordar só por não concordar não chega. E isso nós, quanto mais conhecimento tivermos, melhor argumentamos e melhor defendemos realmente aquilo que faz tanto sentido para nós. Depois, se o outro aceita ou não, já é problema dele. Por isso, a argumentação é sempre, a dialética é sempre no sentido de argumentar com o conhecimento. Ou seja, que a felicidade só pode ser compreendida através da utilização da inteligência, da mente, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, em detrimento dos sentidos do materialismo, do instinto primitivo, das ilusões. O instinto primitivo não é mal nenhum, todos nós temos, e é bom que tenhamos, porque também é ele que nos dá o sentido da sobrevivência. Por isso é que é no sentido de tudo que seja exacerbado, tudo que seja demais. Parte material também ainda necessitamos, mas é tudo aquilo que vá para além do razoável. A felicidade não se consegue pelos sentidos físicos, uma vez que o corpo físico é perecível, mas sim pela compreensão do nosso eu interno, como seres imortais que somos. E isto é o raciocínio já de Platão, e nós sabemos, por isso mesmo também o precursor da doutrina espírita. Chegando a este patamar de conhecimento, podemos encontrar a felicidade em nós, pelo ser e não pelo ter. E resumindo a ideia de Platão, assim o filósofo considera que a felicidade é o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo que permite atingir a ideia do bem. Por isso, para Platão, o conhecimento mais bem, ou o conhecimento e o bem, levar-nos à felicidade. Eu tenho aqui sublinhado o conhecimento progressivo, porque este conhecimento progressivo de Platão, que Platão nos fala, remete-nos para a evolução do homem, o ser espiritual e imortal que somos todos nós. E a evolução do homem baseia-se em dois fundamentos, em dois fundamentais princípios: desenvolvimento da inteligência e da moral.
individual e no tempo de cada um. E aqui encontramos a lei do progresso, lei universal a todos os seres, por ser uma lei divina ou natural, constante e progressiva, inerente a todos nós. Isto é lógico, temos aqui, mais uma vez, as vidas sucessivas, a reencarnação. Mas falámos de Platão em 438, 348, mas já antes, em 970 a 931 a.C., já o rei Salomão, não sei, acho que toda a gente pelo menos tem ideia de quem foi o rei Salomão, pela sentença que fez da criança e das duas mães. Corta-se a criança a meio e cada uma fica com parte da criança. Esse rei, o rei Salomão, já nos dizia que a felicidade não é deste mundo. Esta é uma frase que consta do livro bíblico dos Provérbios de Salomão, em que o sábio rei diz com todas as letras que, mesmo que o homem terreno tivesse toda a fortuna, toda a saúde, todo o poder e toda a beleza física, ainda assim não seria completamente feliz. No capítulo 1º, da quarta parte do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos. A pergunta é mais extensa, mas eu reduzi. Poderá o homem garantir para si uma felicidade relativa? E os Espíritos responderam. O homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. Por isso, se não somos felizes, a responsabilidade não é do outro, é nossa. Praticando a lei do amor, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência grosseira. Por isso, é possível ser feliz, desde que nós tenhamos a consciência de que temos que praticar a lei de Deus. Por isso, ele aqui diz, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males. É lógico que a maior parte de nós, eu não sou capaz, mas se calhar alguns daqui já conseguem muito melhor do que eu, se calhar alcançarão mais facilmente a felicidade. E no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, também François Nicolas Madeleine repete a frase de Salomão. A felicidade não é deste mundo. E diz-nos François Nicolas Madeleine que a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria e ponderação. Vejam bem que Platão já nos tinha dito que era a consciência, a razão, a sabedoria, o conhecimento e o bem. E a ponderação, ela fala também aqui a alma irracessível. Por isso, a sabedoria e a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Voltamos outra vez aos primeiros slides. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturados da terra, dos que são invejados pela multidão. Coitados, têm as coisas todas por um dia, por um mês, não são felizes, ainda levam com a carga da inveja dos outros. Por isso, às vezes, ter muito não é assim tão bom. Pode-se afirmar que a felicidade na Terra é uma utopia, diz-nos o cardeal Marlot no item 20 do capítulo 5, ou 5º, como quiserem, Bem-aventurados os aflitos. Mas porquê é tão difícil ser feliz, encontrar a felicidade neste mundo? Quando temos tudo para sermos felizes? O que é que nos falta? Porque também não devemos confundir gratidão com felicidade. Reconhecer que somos gratos pelo que temos é louvável. Mas como podemos nós sentir e afirmar que, possuindo tudo, poderíamos ser felizes, quando à nossa volta, ao nosso redor, há uma pobreza extrema? Há uma carência de todos os recursos. Desrespeito pelo ambiente em todas as suas áreas. E indiferença pela vida do ser humano, pela vida do próximo. E o mais curioso, eu pus estas imagens assim um pouco mais chocantes, mas nós não precisávamos destas imagens. Se calhar basta no nosso lar, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Como podemos nós dizer que sentíamos felizes quando sabemos que alguém está ao nosso lado que sofre? Como podemos nós dizer que somos as pessoas mais felizes deste mundo quando sabemos que o nosso amigo está numa situação difícil? Por isso, às vezes, as imagens
são chocantes, porque isso mesmo, eu coloquei-as mesmo para nos chocarmos, mas não eram necessárias. Mas porquê é que estas imagens ainda fazem parte do nosso dia? Porque devido ao estágio evolutivo em que ainda nos encontramos, estagiamos num planeta de provas e expiação. Na Terra ainda é o mal, a ignorância, que predomina e se sobrepõe ao bem. O orgulho, o egoísmo, ainda são os sentimentos que regem a vontade do homem. Voltando à mensagem, e aqui, para quem está a fazer o estudo, vai também compreender a preocupação deste espírito. Ele diz-nos: não deduzais as minhas palavras, que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. A preocupação que o Espírito aqui teve, que demonstrou também a necessidade de nos dar ânimo, para que nós não desanimemos, para que nós tenhamos a força de continuar. Senão, se todos desanimássemos, se todos pensássemos que nunca mais na vida nós iríamos ser felizes, também acarretava uma grande responsabilidade para este Espírito, porque a pessoa em desespero pode cometer atos que mais tarde, depois, se poderia vir a arrepender ou até mesmo de graves consequências. Por isso o Espírito também teve esta preocupação de forma perentória, transmitindo-nos realmente o ânimo e o consolo. Mas, porque ainda assim é possível a todos nós alcançar a felicidade neste planeta. É isto que também este Espírito nos quer dizer. Porque mesmo assim, ainda é possível alcançar. E esta possibilidade será tanto ou mais conseguida quanto desejada. E sempre consoante a perspectiva que cada um tem sobre o que é a felicidade e o que lhe é necessário para alcançá-la. Não sou eu que vou dizer, quem quer que seja, tu, para seres feliz tens de fazer isto. Não. A pessoa, para se sentir feliz, tem que ser ela a procurar aquilo que lhe traz essa felicidade e nunca o outro. Jesus, 2000 anos atrás, mesmo sabendo da nossa condição de espíritos ainda tão imperfeitos e das possibilidades que a Terra nos oferece para sermos felizes, mesmo assim, já à época, em todos os momentos, nos incentivou para que a felicidade fosse, já hoje, 2000 anos atrás, uma realidade em cada um de nós. E demonstrou-nos como ser possível, dando-nos como condição única e em termos bem definidos estas duas virtudes: humildade e caridade, que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Isto vem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Jesus também nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Podemos então deduzir que há outros mundos e com diferentes características evolutivas, morais e intelectuais, assim como haverá também outras formas de vida. Peço desculpa. Outras formas de vida. Eu aqui só quero fazer um parêntese. No outro dia, alguém me disse que estes mundos... Não me disse, perguntou-me. E eu achei curioso a pergunta, porque a pessoa, não estava dentro do contexto, e perguntou-me se estes mundos habitados eram os mundos dos espíritos, depois quando desencarnados. Eu disse que não. À volta da nossa Terra há toda uma atmosfera espiritual, há todo um campo vibratório dos espíritos que circundam o nosso planeta de provas e expiações. Estes mundos que falamos são mundos habitados, não são os seres que circundam a atmosfera do nosso planeta. No Reino deste Mundo, capítulo 3, dizem-nos os espíritos superiores, através da faculdade mediúnica e em colaboração com vários médios, confirmam a existência destas muitas moradas que Jesus nos falou. Mundos habitados em que a inteligência e a moralidade do homem corresponde à evolução do espírito. E aqui, mais uma vez, são mundos à parte e não a atmosfera fluídica ou espiritual que circunda o planeta Terra. Dos mundos onde as relações entre povos jamais são perturbadas
pela ambição, nem pela guerra, que é a consequência da ambição. E foi aqui que quando aquela pessoa me falou, eu pensei, isto não há coincidências. Mas no momento destes, termos esta frase, esta afirmativa, deixa-nos a pensar. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. É uma palavra. Nestes mundos felizes não existe o mal. E no capítulo 1, não vim destruir a lei, dizem também os Espíritos. São chegados os tempos em que as ideias morais se devem desenvolver para que se realizem progressos que estão nos desígnios de Deus. E aqui esta frase, esta afirmativa, poder-nos a levar para dizer, vem aí um mundo de regeneração. É isto que aqui está a dizer. Não. É um mundo de regeneração para cada um de nós. São chegados os tempos em que as ideias morais se devem desenvolver para se realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Mas é para nós. É quando mais nós tivermos a consciência destas ideias morais, do progresso, da necessidade da nossa reforma íntima, mais construímos em nós esse mundo de regeneração que tanto queremos. Porque nós não nos deitamos numa data no dia 31 de dezembro de um ano qualquer e no outro ano a seguir já estamos num planeta de regeneração. Nem há de ser no ano 2030 ou 50 ou 80, porque a regeneração é feita à medida da nossa evolução enquanto espíritos. Não é o mundo em si que vai mudar. Somos nós que vamos mudando a cada dia e a cada hora, à medida de que vamos tomando conhecimento, acresce-nos a responsabilidade. É certo que ainda não o conseguimos fazer, e eu falo por mim, mas já não se posso dizer que não o sabia. Uma vez despertada esta atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Lógico que aqui a palavra vale o que vale, e não vamos estar a discutir que se eterno, a gente sabe que não é propriamente eterno, que eterno só Deus. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo irá concluí-la. Quem nos diz isto é um espírito israelita que numa região de França que se chama, tem o nome por Meuse. E fala-nos aqui da ciência. Uma das vertentes do Espiritismo, uma das vertentes do Espiritismo, filosofia, a ciência e a moral. A filosofia podemos encontrar no Livro dos Espíritos, a ciência prática no Livro dos Médios e a moral é a moral de Jesus, que está incutida no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi precisamente coube à ciência confirmar precisamente o que Jesus nos disse há 2000 anos atrás. A ciência, uma das vertentes do Espírito que acompanha o progresso, revelou-nos, por métodos científicos, que existe no cérebro uma sinapse que mede o grau de grandeza da nossa felicidade. Isto é interessante. Foi precisamente este estudo e esta compreensão que me fez fazer esta palestra. Vários cientistas, a partir da análise de imagens cerebrais, conseguiram observar e demonstrar uma região no cérebro, que não tem nada a ver com a glândula pineal, conseguiram observar e demonstrar uma região no cérebro que destacava maior atividade e luminosidade quando os voluntários não só reproduziam verbalmente, como também em todas as vezes que se lembravam de momentos felizes por eles vivenciados. É que aqui é assim, os voluntários eram de todas as idades, de 2 séculos, de várias profissões. Não só o produzir verbalmente, mas também aqueles que já o tinham vivenciado. Isso, os patamares de luminosidade no cérebro aumentavam. Curiosamente, a luminosidade cerebral destacava-se com maior incidência naqueles que revelavam momentos altruístas. Altruísmo é o oposto do egoísmo. E é curioso que também estas pessoas com esta capacidade de ser altruísta também tinham o menos cortisol, que é aquela hormona da ansiedade que nos leva ao stress e tudo mais, que é aquilo que eu tenho com fartura. Por isso, este estudo que vem nos revelar precisamente aquilo que Jesus nos diz, o altruísmo.
E o altruísmo leva-nos a oferecer esperança, ajudar na autoestima, ajuda a alimentar, solidariedade. A solidariedade não é só levar o comer, é também dar a mão, ouvir, auxiliar, ligar para o outro, saber se está bem. Mas o saber se está bem com verdade, não só por saber, com a intenção mesmo de ajudar, de auxiliar. E já nos diziam os filósofos, a felicidade consistia na finalidade última dos nossos atos. No auxílio e no amor ao próximo encontraremos a felicidade na Terra. E neste mesmo estudo, e não é engano, neste mesmo estudo, realizado, vou dizer um nome, não sei se está correto, mas é o que eu vou dizer, realizado pelo neurologista Dian Duonomano, que se baseou em vários fatores de satisfação. Por vezes a satisfação também é motivo de felicidade, estarmos satisfeitos. O ponto mais alto dos parâmetros de satisfação plena nos voluntários, com a idade avançada, é aprender. Aprender. A pessoa conseguir aprender a escrever o nome dela. A pessoa conseguir ler o que está na televisão. A pessoa ir ao supermercado e ter a capacidade de gerir o seu dinheiro, de como fazer compras. Depois de tantos anos, esse é o ponto mais alto de felicidade daquelas pessoas que conseguem aprender. Aprender a ler. Aprender algo que as satisfaça. Ao sonho de aprender. Foi o patamar mais alto deste estudo. Foi quando os voluntários falavam aprender. O quanto eu fiquei feliz quando aprendi a escrever. Isto é muito importante. A felicidade passa por aí. Somos espíritos em constante aprendizagem. Assim, à medida que vamos evoluindo, velhos paradigmas dão lugar a novos e a renovados conceitos. E aqui, os velhos paradigmas, toda a gente já deve ter ouvido dizer: burro velho não aprende. Este estudo veio dizer principalmente o contrário. Burro velho, além de poder aprender e de aprender, fica feliz por aprender. Proporcionando-nos a possibilidade de reformular necessidades e prioridades. É muito curioso. Nós mudamos a nossa forma de ver a vida, de nos vermos a nós mesmos, e as nossas prioridades alteram-se logo. Pois é, esse estudo vai ao encontro da nossa melhoria íntima. Porque, na verdade, no estado evolutivo em que ainda nos encontramos, se vivenciássemos de forma ininterrupta a felicidade, ela perderia todo o seu encanto. E seria para nós a expressão máxima do egoísmo. Com esta certeza, também o conceito de felicidade evoluirá ao ritmo da nossa evolução, as nossas prioridades, levando-nos para uma melhor compreensão de quem somos e do meio em que estamos inseridos. Às vezes nós queixamos muito dos nossos espaços, das nossas casas, daquilo que temos, porque achamos que não merecemos. Merecíamos melhor. Compreendendo o porquê, nós também nos tornamos mais felizes. Ficamos a compreender o porquê dessa necessidade. São as prioridades que mudam. Isso leva-nos ao autoconhecimento, como já aqui falei. E este conhecimento, esta compreensão, torna-nos mais ou menos felizes. E no livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, o Código Penal é o que está e nós não podemos mudar, e assim está e estará muito bem. Se calhar, atendendo ao que vou ler, talvez colocasse mais a condição espiritual. No mundo espiritual, os espíritos, que somos nós, enquanto desencarnados, peço desculpa, também sofremos. Quando começamos a ter a consciência das coisas, sofremos. O espírito sofre na vida espiritual. O estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Aqui pureza é lógico o estado de compreensão ou incompreensão, da ignorância das leis, vamos supor, da sua inferioridade ou da sua elevação moral e intelectual um pouco mais acima.
A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, à purificação completa do espírito. Por isso, o espírito, para ser feliz, também na erraticidade, também tem que ter purificação completa. E na Revista Espírita, de março de 1865, no item, no texto, onde está o céu, é curioso que quase todas as revistas espíritas, em todos os volumes, há um artigo sobre felicidade. Eu tive alguma dificuldade em escolher, mas achei este, porque é só um apontamento, mas achei curioso este, porque depois estive a ler onde está o céu. Na internet basta pôr a Revista Espírita e onde está o céu está lá o texto. E é curioso. E Kardec tem lá a dizer que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Porque a felicidade não é externa, mas sim interna. E só podemos estar de acordo se não vejamos o sorriso destas crianças, independentemente da sua condição económica ou social. É um sorriso espontâneo. Quase me atrevo a dizer que é um sorriso de alguém que, pela sua simplicidade extrema e não conhecendo outro modo de vida, consegue mesmo assim ser feliz. A alegria destas crianças que só conhecem este trabalho duro, a carência alimentar e sanitária, são um exemplo para todos nós, que temos tudo, às vezes de uma forma tão fácil que nem valorizamos aquilo que temos, porque parece que tudo nos é facilitado. E muitas das vezes estas crianças com este tipo de carência, além de serem crianças felizes, são mais amigas, são mais próximas, não há rivalidade entre elas, porque elas são todas para o mesmo, e há tantos filmes que já nos demonstraram esta realidade. Às vezes os nossos filhos, nossos netos, contudo, muitas das vezes, não conseguimos ver estes sorrisos. É difícil às vezes ver, não é só os sorrisos em si, não são só ali a vermos, é a alegria do olhar. Se nós olharmos bem, é a alegria espontânea deles. E por vezes nós não conseguimos ver isso nos nossos, que tudo têm. É um sentimento que se calhar ainda não conseguem encontrar em si mesmo. Pela facilidade também com que tudo têm. No fundo, é tudo adquirido. Basta às vezes abrir a boca e já está a cair do céu. E se eles conseguem, por que será que a maioria de nós ainda não consegue? Não devemos generalizar, como é lógico, uma vez que conhecemos pessoas que se doam em prol do bem-estar e do amparo ao próximo, apresentando um sorriso no rosto. E é precisamente essa abnegação, este devotamento, que contribui para a sua felicidade. Assim como haverá aqui muitas pessoas que fazem todo este trabalho abnegadamente, pelo auxílio, mas também pela sua humildade, também não gostam nem querem dizer o que fazem, porque, como já nos disseram, os espíritos também têm modéstia, também há essa necessidade. No entanto, por bem, por muito bem e por muito auxílio que possam dar, não nos podemos esquecer que não são perfeitas. A felicidade deve ser compreendida como algo que nasce de dentro para fora do nosso coração e que depende dos nossos atos, como já os filósofos anteriormente nos tinham dito. Fazer o bem é uma outra forma de realização pessoal. Fazê-lo com o coração torna-nos pessoas felizes. Mas para saber dar, também é conveniente sabermos receber. Compreendermos que naquele momento nós também necessitamos. E se a ajuda chega e nós estamos a necessitar, devemos aceitá-la, pôr o orgulho de lado. Se calhar antes não era necessário, mas agora as condições mudam. Se calhar será necessário a ajuda, que antes não era necessário. Por isso, o facto de nós podermos dar ao outro, também temos de ter a consciência que também devemos saber receber do outro. E às vezes o outro pode-nos até querer dar algo tão insignificante, mas para ele é aquilo tudo que tem e acha que
dar-nos aquilo ou proporcionar-nos aquele momento é a maior alegria dele. E que se nós rejeitarmos esse carinho do outro, além de sermos orgulhosos, ferimos a suscetibilidade do outro. Porque naquele bocadinho é aquilo que ele acha que nos vai fazer o bem. E nós devemos aceitar. E aceitar de coração. Não aceitar só por aceitar. Compreender que aquele ser nos está a querer mimar. Isso é muito importante. Voltando à mensagem, diz-nos mais uma vez o cardeal Merlot. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação por esse estímulo vos anime e que cada um de vós despoje do homem velho. Corre-vos o dever de fazer com que os vossos irmãos pratiquem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Por isso, este espírito incentiva-nos, dá-nos esse incentivo para que nós possamos passar às gerações futuras esta possibilidade. E estes são os rostos e os sorrisos das gerações vindouras que nos fala o Espírito. E é neles que encontramos a esperança. A esperança de podermos vir a ser verdadeiramente felizes. É na infância, na alegria de viver das nossas crianças, que devemos combater energicamente esse homem velho que ainda as acompanha. Porque elas ainda reencarnam no mundo de provas e expiação. Libertando-as desde cedo do orgulho, do egoísmo e da vaidade, encontrarão por si próprias o caminho e o conceito do que é a felicidade. Mesmo sabendo que a felicidade é efêmera e instável, assim como a própria vida, atreva-se a ser feliz e faça alguém feliz. Este é um desses breves momentos em que não só vivenciamos, como partilhamos felicidade. Saltar em cima da cama. Com esta idade, não é para todos. Com esta alegria, isto é mesmo felicidade. Eu não, pela autoridade moral que não tenho, ou aquela pouca que tenho, é tão reduzida que quase digo que não tenho, não gosto muito de dizer que vos trago uma mensagem para refletir. Não. Eu já estava a acabar este trabalho, e estou mesmo a acabar também, quando alguém muito próximo me enviou este texto. Eu achei tão curioso que já tinha até enviado a palestra à Leonor, que o acrescentei. E fez-me sentido. E isto não é uma mensagem para que nós agora vamos todos refletir nela. Não. É uma mensagem que vai finalizar com o termo de conclusão do trabalho. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, assim como as flores não espalham a sua fragrância para si mesmas. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E quem nos transmite esta mensagem foi o Papa Francisco. Porque o Espírito foi criado para ser feliz. Ops. Bem-aja a todos. Sejamos todos muito felizes. Estes foram os livros com que preparei este trabalho. As imagens e a mensagem do Papa Francisco foram retiradas da internet. O estudo é apresentado no link do livro O Cérebro é Imperfeito, do cientista e escritor Diane Buonomano. Neste livro, O Cérebro é Imperfeito, não está, como aqui está a referir, não está este trabalho. Ao fim, há uns quantos links dos vários estudos científicos que este cientista realizou. Então, temos que ir à busca do link para poder ter acesso ao trabalho e àquele estudo científico sobre os patamares de satisfação que nos levam à felicidade. E pronto.
Foi o trabalho que preparei com muito gosto e que possa ter ido ao vosso encontro também. E que esta palavra da felicidade, que possamos nós compreendê-la já de uma forma diferente. É lógico que nós, em momentos, somos felizes, mas são momentos, porque se fôssemos sempre felizes, era um egoísmo, era desumano até mesmo para nós.